Olá, paz do Senhor a todos. Iremos agora para a lição número 2. Essa lição é muito boa, estamos em uma lição maravilhosa que está tratando sobre o livro de Levíticos. Este canal é para que os professores assistam, entendeu? Então os professores eles precisam ter maturidade para ouvir assuntos relacionados ao conteúdo da lição. Se você for imaturo, por favor, troque de canal. Vá procurar o canal que tenha escrito o nome de alguma instituição religiosa a qual você pertence, que é a mesma que eu pertenço, acredito você, porque eu sou da Assembleia de Deus. E este canal é sobre a lição da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu faço parte na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, e com muito prazer amo a escola dominical, mas independente disso, esse canal aqui é para tratar assuntos relativos à lição. E o que eu não concordar, eu vou dizer e dar minha opinião. E se vocês quiserem concordar, amém. Se não quiserem, amém também. Se não estiverem satisfeitos com o canal, então mudem de canal. É simples, ninguém é obrigado ou está obrigado a me escutar. Entendeu? Se você gostar e quiser continuar recebendo as notificações, tem um sininho aí bem grande. Você clica nesse sino aí. E toda vez que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação. Se não, é problema seu. Eu não estou nem aí, eu não recebo nada por isso. Não ganho dinheiro para postar. Não quero ganhar dinheiro com a palavra de Deus para falar. Está tudo cortado. Então, se você se inscrever, amém. Se você não se inscrever, amém. Se esse canal não tiver ninguém, amém. Se tiver 1 milhão de pessoas, amém. É a mesma coisa. Então, o que eu quero começar aqui a falar são algumas coisas que eu não concordei na lição. Dentro da ótica da minha ótica, né, gente? Se vocês não concordarem, amém. Eu não vou deixar de falar, não. A lição 2 já começa aqui, ó. A beleza e a glória do culto levítico. Que glória é essa, gente? Não existe glória no culto levítico. Nenhuma glória há nisso. O culto levítico, que foi instituído só para o povo de Israel, já era ultrapassado, vencido, eliminado. Cristo aboliu tudo que havia no culto. Era transitório. Não permanece. Não tem mais glória nenhuma. Teve uma excelente glória, mas hoje não. Então já nesse título eu já não concordei. A beleza e a glória do culto levítico. Não existe mais glória. Pode ter existido naquela época para eles, mas hoje, em se tratando de uma lição de escola dominical, para nós, até parece que estamos vivendo Levítico assim. Vamos transformar Levítico no culto da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Não tem nada a ver. O que a gente vai fazer aqui é estudar e ver que o culto levítico apontava para Cristo. Não tem nada a ver com o nosso culto, a liturgia do culto, nem da Assembleia, nem da Batista, nem da Presbiteriana, nem nada disso. Entendeu? Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 3. Vejam, prestem atenção. Porque também o que foi glorificado já era, nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Entenderam, gente? Porque se o que era transitório, ou seja, passou, gente. Não tem mais nada de glória. Acompanha aí, porque eu estou lendo e falando ao mesmo tempo. Então você pode pensar que o que eu estou falando está escrito. Não, vou ler novamente, é o versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 10. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então o que permanece hoje é a glória, gente, do culto que é Cristo. Então, Cristo é o que permanece. Ele é o Novo Testamento. O culto levítico já era. Não tem nada a ver com a gente, não.
Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face. Não somos não, gente. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Já era, gente, passou. Mas os seus sentidos foram interessantes, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, antes de a gente começar a estudar esse livro, vamos entender que Cristo aboliu tudo isso aí. Não só esse livro, mas todo o livro da lei e toda a Taná, no que tange respectivo à obediência das leis. Porque se é para obedecer algo, está no Novo Testamento e foi escrito lá. Então, é necessário que a gente passe isso na aula para que não tenha uma certa confusão de entendimento. Entendeu? O título está com uma coisa aí que não me agradou. Esse sentido. Talvez o autor tenha, em sua intenção, quis colocar que a glória do culto levítico seria naquele período, naquela época, mas isso não foi especificado. Uma outra coisa que eu não concordei também, é que ele diz que Deus chamou Abraão para culto e cita Gênesis 12, está na leitura diária. Eu não concordo com isso. A citação dele, vamos ler. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Peraí, que culto que ele chamou ele para aqui? Não chamou para culto nenhum, gente. Ele chamou ele para uma promessa que iria levar à terra prometida. E tem mais, quando chamou ele, nem disse nada, só sai daí, que eu vou te levar para uma terra e depois eu te digo, não vou te dizer agora não. Passaram-se anos até ele saber para onde ia. Que Deus chamou Abraão para culto, não foi para culto nenhum. Precisa entender isso. E outra, o tópico 3, tem até uma partezinha amarela destacada na lição. Qual a finalidade do culto levítico? Tem até uma pergunta disso aí no questionário. Tem nada de adoração. O culto levítico não tem nada de adoração. Nada, principalmente de aguardar o Messias, gente. Isso é um erro grave. Vamos fazer, pegue um cabrito, mate. Para que é isso? É para a gente aguardar o Messias, viu? Levítico, aí você vai ficar esperando o Messias. Não acontece isso, não tem isso escrito no livro. A gente não pode idealizar nossas ideias e querer colocar na folha da lição pensando que todo mundo vai aceitar. Eu não aceitei, eu não sei vocês, mas eu não aceitei tal afirmação, não. Por quê? Porque a adoração não foi instituída em Levítico. O culto levítico era privado, só deles. Existiam ocasiões em que eles adoravam a Deus? Sim. Os hebreus adoravam também com sacrifícios? Sim, a Páscoa era uma delas. Abel adorou com sacrifício. Mas o sacrifício não é adoração. O sacrifício é um ato que trouxe, após a adoração dele, ele adorou e fez o sacrifício. Mas a adoração ainda vai entrar detalhadamente nesse aspecto, entendeu? Então, não concordei com isso. E outra também, quais os elementos do culto levítico? Isso aí que está nas perguntas. Sacrifícios, ok. Cânticos, quer dizer, quando eles estavam matando o animal, eles estavam cantando, imolando. Quando estavam queimando, quando estavam acendendo, lavando o animal. Que cântico é esse, gente? Vocês estão confundindo aí na lição? O autor confundiu pensando que cântico era o culto dos hebreus. Não, o culto dos hebreus não era dentro do tabernáculo, era fora. Então, o Levítico não tem esse negócio de estar cantando dentro, não. Se tiver, por favor, me mostre. Exposição da palavra e a bênção? Não, está errado está equivocado aí, desculpe-me. Ao meu ver, há um erro, porque a exposição da palavra enquanto estava matando o animal. Vamos ler agora Gênesis. O cânon, o Torá nem tinha
sido fechada, só tinha as instruções que Moisés escreveu para o povo ter aí exposição da palavra. Que palavra? E a bênção, que bênção! Eles não abençoavam ninguém. Poderia ter a bênção do perdão, mas dentro do culto levítico é complicado, né, gente? O culto levítico ele tem um objetivo, que seria o perdão dos pecados. Não tem nada a ver com esperar Messias. Vamos imolar um cordeiro e tal, acender o fogo. Para que isso? É para esperar o Messias. Vamos ver até quando aquilo que vem. Que é isso? Então ele estava fazendo isso até hoje. Não tem nada a ver não, gente. Era para o perdão. Então, quando Deus... Deixa eu entrar numa parte inicial aqui. Quando Deus chama Abraão, ele não chama para culto. Isso aqui eu até já falei. Deus cria os anjos para adoração. Aí, ok. Deus chega e cria todo o exército celestial para adoração. Então, ele já coloca dentro dos anjos, dentro dos arcanjos, no coração deles, ou seja, no entendimento deles, o que é certo e o que é errado. Então eles já nasceram ali iguais a Deus no conhecimento do que seria certo e o que seria errado. Então, Deus não fez assim com os anjos, Deus não os obrigou a adorá-los. Tanto é que existiu dentro de um querubim a manifestação do ser chamado Satanás. Autocriou-se Satanás e dali uma terça parte dos céus decidiu não adorar mais a Deus e Deus selou aqueles para o mal e selou os que ficaram lá que decidiram servir a Deus. Tudo isso foi voluntariamente. Então não foi nada obrigado. Entendeu? Portanto, a adoração, de acordo com as Escrituras, não era obrigatório. Você adora se você quiser, que não, até hoje é assim. Então, quando Deus institui ali o tabernáculo, ele está ordenando, ele está dando uma ordem de culto, porém, não culto de adoração, porque a adoração, ela não é obrigatória. E a lei consistia em obrigatoriedade, em uma ordem. Então, não podemos confundir as coisas de adoração com perdão dos pecados. Entendeu? Adão, por exemplo. Adão, se fosse assim, Adão não poderia adorar a Deus dessa maneira, porque com ele lá não existia pecado, não existia nada disso, de sacrifício de animais, absolutamente nada. Então Adão não adorava o Senhor, adorava de uma outra maneira, adorava reconhecendo. A adoração é isso, é reconhecer. Então Deus cria o homem e a mulher ali, não coloca dentro deles o conhecimento do bem e do mal. Eles não eram iguais a Deus nesse aspecto. E a serpente, ao dizer, que seria Satanás, que quando eles comessem da fruta seriam iguais a Deus, ela não mentiu, porque se tornaram iguais a Deus. A mentira dele foi que eles não morreriam, e morreram. Então, dentro desse assunto aí, nós analisamos o seguinte: a adoração, ela não é obrigatória. Então, Adão e Eva, quando o pecado disse, olha, o homem agora como um de nós conhece o bem e o mal. A partir desse momento que conheceu o bem e o mal, ele precisou de uma lei. Mas a morte ainda reinou até o surgimento da lei. Deus eliminou todo mundo, era aquele aperreio. Então, através da lei, houve um freio. E através daquele sacrifício feito, Deus não matava o povo. Então, a única tribo das 13 que não se contaminou, ele criou, né? Então, a tribo de Levi foi instituída para esse sacerdócio, o qual não existia. E não foi instituída para a adoração, foi instituída para o perdão dos pecados. Porque se Deus não obrigou os anjos a adorá-lo, por que iria nos obrigar? Ninguém aqui adora a Deus em obrigação. Nós adoramos porque reconhecemos o senhorio dele como Deus. Então, a adoração, ela é um ato de adorar, uma veneração, é um culto que nós rendemos a alguém com
como Deus. É o reconhecimento. Você se prostra ali em adoração, mas o ato de se prostrar não é apenas adorar. Quando você se prostra, ou materialmente ou espiritualmente, você está reconhecendo a Cristo como único Deus e Senhor da sua vida. O fato de adorar, de se curvar apenas, não significa adoração. Senão deixa eu ver aqui, o japonês estava um adorando o outro todo o tempo, seria só adoração, porque o japonês, quando vê o outro, ele se curva um para o outro. Mas esse ato de se curvar não está expresso que a pessoa está reconhecendo como Deus. O faraó era tido como um Deus. Então, a partir do momento que a pessoa se curvasse para ele, estava aceitando a soberania dele. Mas com outros reis, não. O se curvar significava, era um ato de reverência e não de aceitação como Deus. Então essa é a diferença entre adorar e honrar dentro do aspecto adoração a seres humanos. Encontramos Maria, por exemplo, aqui ungiu os pés de Cristo dentro da cultura daquele ato. Tem muita coisa que não vai dar tempo de falar, o porquê dela ter feito aquilo, qual seria a justificativa, o fato dela ter feito aquela ação. Ela prestou a maior reverência da vida dela, ela deu o que ela mais tinha de precioso a Cristo, enxugou seus cabelos, pegou o precioso bálsamo e colocou nos pés, ungiu os pés de Cristo, enxugou com os cabelos. Ela não precisou pronunciar qualquer palavra. E aquilo ali foi um ato de adoração. Então ali não houve louvor, não houve se prostrar, né? Mas ela adorou com a sua atitude ao Messias, mediante o contexto. Então, na Roma antiga, gente, a adoração era um ato de homenagear o de culto, ou seja, beijar os pés, se curvar, beijar os pés e joelhos das imagens dos deuses, era um ato de adoração. E até hoje nós temos isso, esse tipo de homenagem a seres divinos através de imagens de esculturas. Então, a seita católica passou a fazer isso. E esse ato também foi colocado aos monarcas gregos e romanos. A pessoa se ajoelhava e se curvava diante dele em ato de representante do Deus da terra. Então, por exemplo, o Papa. O Papa ele é adorado, porque se prostram como se ele fosse Jesus Cristo. E beijam a mão, e muitos beijam até os pés, se ajoelham perante ele, reconhecendo a divindade, a representação da divindade. Isso chama-se idolatria, porque se curvar e reconhecer desta maneira é pecado. O diabo chega para Jesus, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 9, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o diabo solicitou que Cristo se prostrasse perante ele e o adorasse. Mas é um atrevido mesmo, né? Em Lucas 4:7 repete a mesma passagem. Então, esse ato de se prostrar e adorar perante alguém como divindade seria idolatria, e hoje também é idolatria. Então, a seita católica, ela promove esse tipo de idolatria. É um tipo de adoração. Isso é latreia. Mais um fato seria a serpente de metal. A serpente de metal foi construída com uma finalidade, não foi para adoração. Números 21:9. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma semente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Acontecia isso, ele colocou sobre uma haste e aquela serpente de bronze começou a fazer milagres, determinado por Deus, sim. Mas começaram a chamá-la de a serpente dragão, que seria Neustan. Então, isso era um ato de adoração. O que é que aconteceu? Eles começaram a pegar essa imagem de escultura
e queimavam incenso para ela e chamavam de serpente dragão, algo assim desse tipo dentro da tradução, que seria Neustã. Segundo Reis 18:14. E ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, o que aconteceu? O rei mandou quebrar toda aquela serpente de metal porque as pessoas estavam adorando ela. Vocês já imaginaram isso no dia de hoje? Uma estátua, sei lá, de um ser humano, de um animal, deixa eu ver a imagem de uma Maria, chegar uma pessoa lá e quebrar, porque aquela imagem está realizando milagres e as pessoas queimam incenso, como tem um incensário, a seita católica tem um incensário que fica incensando as imagens de esculturas e queimando incenso para elas, e elas produzem milagres na ideia deles. Então isso é o pecado na Bíblia que está sendo mostrado. Então a Bíblia ela está cheia de versículos, gente, que anexam a ideia de se prostrar e ajoelhar com o ato de adoração, é o ritual, significa prostrar-se ou curvar-se. Quando a gente começa a olhar isso, a gente descobre muitas passagens com isso. Vejam, Êxodos 34:8. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés adorou. Outro texto aqui, ó. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95:6. Esse ato é para reconhecer o senhorio de Deus, como Cristo como Deus, Adonai como Deus, nesse caso aqui, que Cristo não tinha vindo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento e adoraram. São duas coisas distintas. Se curvaram e adoraram e louvaram ao Senhor. Temos agora 3. Então, o se curvar, ele está adorando, porque esse ato de se curvar, ele produz a adoração, que seria o reconhecimento dele como Deus. E louvar ao Senhor. Então, louvar também aqui não está enquadrado como adoração. Porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo as Crônicas 7:3, versículo, viu, gente? E temos também até em Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Depositar as coroas diante do trono não significa adorar. Adorar é reconhecer, aceitar. Então, são essas expressões que é encurvar, com o rosto em terra, curvar-se para a terra, está sempre anexada, associada com a adoração a Deus. Isso não significa, gente, que para adorar a Deus nós temos que nos curvar e colocar o rosto em terra. Não. Isso é uma atitude apenas simbólica, porque esta razão é importante, porque ela gera um propósito, que é a adoração. Já volto a repetir, assim o japonês estava adorando todo mundo. Não é assim. 1 Crônicas 23:5. 4.000 porteiros e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos que Davi fez para este mister. Também a gente lê aqui 2 Crônicas 30:21. Os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honrar a Deus. Então, essa ideia que esse ato, esse culto, era para adorar a Deus. Então, o ato de levantar a voz, os instrumentos e toda essa parte central de adoração do Antigo Testamento, que era chamado de adoração. E não matar um cordeiro dentro do tabernáculo, gente. Aquilo era para perdão dos pecados. No vídeo anterior, a lição 1, eu mostro até com dinheiro. A pessoa pagava dinheiro para perdão dos pecados. Isso não é adoração. Isso é propiciação, feita pelo sacerdote, pelos sacerdotes. Deus não instituiu a adoração, e sim o sacrifício para perdão dos pecados através do sacerdote e da lei. Eu vou repetir aqui. O tabernáculo foi feito.
Mas Deus não instituiu a adoração no tabernáculo, e sim o sacrifício para perdão dos pecados através do sacerdote da lei. Então, se você disser que o sacerdócio, que no templo ali era para adorar a Deus, o que eles faziam, então você está dizendo que aquilo era obrigatório, porque era uma coisa determinada por Deus para a propiciação dos pecados. Portanto, adoração, de acordo com as Escrituras, significa prostarmos e a gente reconhecer, gente, a soberania de Deus. E o louvor, ele é um resultado disso. Nós proclamamos o que ele é e o que ele tem feito por nós. Primeira citação bíblica de adoração, que eu dei uma pesquisada aqui e olhei, está em Gênesis 24. Mas é que antes não adoraram? Sim, adoraram. 4, 26 e 7. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, olha, através das palavras no versículo 27, bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Então, nesse ato, ele adorou a Deus através de um reconhecimento. Entendeu? Moisés, mesmo quando estava lá no monte, ele não fez sacrifício, não matou bezerro, camelo, bezerro, bode, cabra, ovelha, nada disso. Mas o texto de Êxodo 34, 8 diz, Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra vírgula, adorou. É um ato que se faz para se prestar uma homenagem. Daniel, por exemplo. Daniel, ele adorou Nabucodonosor? Foi 2:46 de Daniel. Então, esse ato que ele teve de adorar, veja, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Esta adoração aí é o reconhecimento do poder do Deus dele, que foi representado por ele. Parece uma contradição, mas foi um ato feito por um ímpio. Por um ímpio, gente. Não existe nenhum caso de um judeu fazendo isso para adorar ninguém, salvo Pedro, né, que por 2 vezes se ajoelhou ali para quando se tinha um anjo, então o judeu se ajoelhava. Por isso que Moisés se ajoelhou quando o anjo do Senhor chegou através daquela representação na sarça ardente. Quem estava ali foi um anjo. Cristo se manifestou como um anjo, é o próprio Deus, sim, mas o texto diz que foi como um anjo que se manifestou e pronto. Então ele se prostrou ali e o adorou. É uma consciência. Mas Pedro também, quando ele foi, Cornélio chega para ele. Está em Atos 10 isso, gente, a partir do versículo 25. Cornélio sai a receber ele, chega aos seus pés e o adora. Então Pedro levantou ele, disse, levanta, que eu sou homem igual a tu. Então o judeu, ele não aceitava adoração e nem poderia aceitar. Mas aquele ato de Daniel foi um reconhecimento ao Deus de Daniel. Mateus capítulo 8, aquele leproso chegou para ele, se ajoelhou e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres. Então, entendeu? O poder dele foi atribuído, foi reconhecido como Senhor, como Deus. E o judeu jamais vai dizer que adora ao Messias. Não, esqueçam isso. Nem o judeu ortodoxo e, por incrível que pareça, nem o judeu messiânico. Adorar, não. Você disser, você adora o Messias? Não, adorar, não. Ele se converteu ao Messias, mas como apenas um libertador. Isso é complicado, é um outro assunto. Quem sabe um dia, quando tiver uma lição que fale sobre isso, a gente possa se deter mais nesse assunto. Atos 8:27. E levantando-se, e foi. Levantou-se e foi. E eis que é um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, essa adoração, eles iam a Jerusalém
para prestar culto de adoração, mas os hebreus e não os sacerdotes, que é o assunto da lição aqui, entendeu? Então, existia também o ato onde a Páscoa era um culto, onde eles matavam o animal, aquilo era um culto, eles ofereciam, adorando a Deus também e agradecendo pela libertação do Egito. Até hoje eles fazem isso. 1 Samuel 1:3, um outro assunto aí também, diz que de ano em ano subia a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Então adorava e sacrificava. Então a adoração não é o sacrifício. O sacrifício era o produto feito através da oração, mas não está especificando só Levítico. Então não podemos misturar. Dentro do templo não era adoração, porque era com uma finalidade: pedir perdão. Então Jeremias 44 e 19, a gente tem isso aqui como uma adoração, usando algumas coisas aqui. Entre os ímpios, ou seja, a rainha dos céus, eles ofereciam libações a caso lhe fizessem bolos para adorar. Então eles adoravam assim, era o costume deles. Mas o oferecer bolo não era para perdão de pecado, nem nenhuma finalidade, não. A adoração era para isso, igual a Páscoa. Em agradecimento ele ia fazer aquilo, não com a finalidade de pedir perdão pelos pecados. Então, eu acho que eu já encerrei já o assunto, gente. Eu não tenho mais nada para falar, não. Então, se tiver alguma outra coisa, eu deixarei aí escrito nos comentários. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. E me perdoem por estar falando essas coisas. Eu estou tentando mostrar que o culto racional hoje, conforme o capítulo 12, está falando sobre a nossa vida espiritual em sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, a Deus, que apresenteis, irmãos, o vosso culto racional. Como é esse culto racional? É você oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, não é mais com aquele sacrifício morto. Não tem nada a ver com aquilo. Então, um grande abraço a todos vocês e fiquem na paz.